Bom, hoje nós começamos uma nova série de mensagens, Conhecendo a Deus Melhor, baseado em Isaías, no capítulo 40. E ali nós vamos aprender muito a respeito do caráter de Deus, não é? Do que Deus fez, daquilo que Deus ele prenunciou através dos profetas a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não vou negar para vocês que eu sou um apaixonado pelo Evangelho, sabe? Sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu fico cada vez mais tomado de fascinação, tomado de maravilhamento, sabe? Da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E eu quero compartilhar isso com vocês. Aquilo que eu aprendo estudando, aquilo que eu aprendo meditando, eu quero compartilhar com vocês. E hoje, em particular, como eu falei no começo, não é? Nós temos aqui Não, vou colocar. E como eu falei para vocês, nós temos aqui uma tarefa, não é? Que ela é inicialmente mais difícil, não é? Então, essa primeira mensagem, ela é um pouco mais difícil, ela exige de vocês um pouco mais da atenção, não é? Precisa você ter um pouco mais de percepção. Eu oro a Deus, que Deus te dê essa percepção, esse discernimento, essa revelação, para você entender tudo que nós estamos falando aqui, principalmente nessa primeira mensagem, tá bom? Então hoje nós vamos estar falando a respeito de Conhecendo a Deus Melhor, a parte primeira, que é o Deus de toda a consolação, tá certo? Se você tiver a sua Bíblia aí, ou se você quiser acompanhar pela tela do seu computador, da sua TV, você pode acompanhar conosco a leitura em Isaías, no capítulo 40, versos 1 e 2. E eu vou pedir a vocês que vocês continuem, não é? Lendo depois, porque nós vamos tratar desse capítulo inteiro e eu preciso muito que você faça essa leitura várias e várias vezes, para isso já ir assentando no seu coração bem devagar, tá bom? Muito bem. Isaías, no capítulo 40, versículos de 1 a 2, diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Vamos ler de novo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Vamos orar? Pai bendito, eu te peço mais uma vez que o Senhor entre agora, meu Deus, na casa daqueles que estão acompanhando, meu Pai, essa live, daqueles que estão conosco nessa mensagem, daqueles que vão fazer uso posteriormente, que o teu Espírito, meu Deus, faça com que eles possam discernir, entender, compreender, que o teu Espírito revele, Senhor, aquilo que a nossa mente obtusa, a nossa mente complicada tem dificuldade de discernir. Abençoa, por favor, ó Pai, e que nós possamos sair altamente consolados com essa palavra que o Senhor hoje nos dá. Para a glória do teu nome nós oramos e agradecemos. Para a glória do teu nome nós te pedimos. Amém, amém e amém. Muito bem. Irmãos, eu entendo que o capítulo 40 de Isaías, ele com certeza é um dos capítulos mais interessantes, é um dos capítulos mais eloquentes, emocionantes, maravilhosos de toda a Bíblia. Existem capítulos na Bíblia que eles nos marcam, não é? Existem passagens que são passagens altamente instrutivas, e esse é o caso, não é? Do capítulo 40 do profeta Isaías. Existem afirmações aí poderosas a respeito de Deus, existem revelações do caráter, do agir de Deus, não é? Coisas que estão ali, às vezes, escondidas em um exemplo, e tudo isso a gente quer trazer à tona para você aprender um pouco mais a respeito desse Deus maravilhoso a qual nós servimos, não é? Então, é um capítulo, com certeza, escrito assim, de uma
de uma forma tão fina, sabe? Cheio de beleza, a beleza na linguagem, a beleza nos versos, há equilíbrio nas frases, não é? Há um pensamento altaneiro ali, parece até uma música sendo cantada esse capítulo de Isaías no capítulo 40. E nisso está o perigo, não é? Afinal de contas, a gente pode muitas vezes ficar ali fascinado pela beleza dos versos, ficar fascinado pela forma como o estilo literário foi escrito, não é? E acaba então ficando somente olhando para o poético, para o estético, e acaba deixando de compreender o que de fato Isaías está querendo transmitir. Isso acontece muito no livro dos Salmos, não é? A gente lê o livro dos Salmos, ali usa às vezes alguma linguagem, a forma é tão bonita que a gente acaba não olhando para a mensagem em si. Então existe esse perigo, não é? Porque afinal de contas, nós estamos certos de que Isaías não estava nem um pouco preocupado do ponto de vista literário quando escreveu, não é? Isaías não estava ali preocupado em escrever um best-seller, uma obra-prima da literatura, não. Ele era um profeta do Senhor, não é? Ele era um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus. Era um homem inspirado, a quem foi dada uma mensagem, e era exatamente isso com que ele estava preocupado, não é? Não estava preocupado ali em fazer com que o seu texto fosse reconhecido pelos críticos da literatura, sabe? E ele traz ali uma mensagem maravilhosa a respeito de Deus, do ser de Deus, da pessoa de Deus, e é nisso que a gente quer se concentrar. Então, o objetivo imediato, meus irmãos, de Isaías, na verdade, era difundir ali uma mensagem aos filhos de Israel, e ela foi transmitida por Deus a esse profeta para que ele visse aquilo que ia acontecer de forma antecipada à nação de Israel, não é? Então, o profeta ele começa ali na primeira metade do livro de Isaías, ele começa a falar a respeito de que eles seriam um povo conquistados por outra nação, de que eles seriam então levados cativeiros para um lugar chamado Babilônia, não é? E isso tudo ia acontecer na primeira parte do livro do profeta Isaías. Mas é claro e óbvio que isso é apenas a primeira parte. Ele recebe uma outra mensagem de que também o seu povo seria liberto, não é, do cativeiro. Eles sairiam da Babilônia, inclusive por um rei chamado Ciro, o qual o próprio Isaías também profetizou a respeito desse Ciro, não é? Antes mesmo dele ter nascido, e que esse povo seria devolvido ao seu país de origem, à sua cidade de Jerusalém, para reconstruir de novo os muros, o templo, colocar novamente os portões em pé. Então, na verdade, essa é a mensagem principal, não é? Essa é a mensagem principal. E, de fato, tudo aquilo que Isaías profetizou aconteceu, não é? Eles foram para o cativeiro, ficaram lá 50 anos, veio um rei chamado Dario, que era medo-persa, lá nos tempos de Daniel, lembra? Da cova dos leões. Depois dele veio um outro chamado Ciro, profetizado por Isaías, o qual então ordena que eles voltem para a sua terra de origem, não é? E eles fazem essa reconstrução com Esdras e Neemias. E mais tarde, Zorobabel fica sendo governador da cidade ali, né? Da cidade de Jerusalém. Muito bem. Então, tudo isso aconteceu. Os remanescentes que estavam lá no cativeiro babilônico voltaram. Nem todos voltaram, não é? Alguns quiseram ficar ainda no cativeiro. Alguns gostaram da Babilônia, construíram uma vida em 70 anos ali com filhos, não é? Com pessoas, e acabaram se acostumando a esse cativeiro. Então, todos quanto quiseram voltar, voltaram. Não foi um número muito grande, mas o suficiente para Deus novamente levantar o seu povo. Então, com relação a esse aspecto, irmãos, a profecia ela foi cumprida, não é? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que ultrapassa a história imediata, local de Israel, não é? Eu quero chamar a atenção para vocês para alguma coisa que vai além daquilo que diz respeito ao povo de Deus, Israel, a cidade de Jerusalém. Isso porque as passagens que nós temos em Isaías, no capítulo 40, são passagens que aparecem em textos do Novo Testamento
principalmente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não é? Ou seja, as profecias então não dizem respeito somente a Israel naquele tempo. Também é uma indicação daquilo que seria o evangelho que havia de vir, não é? Portanto, esse capítulo é uma profecia daquilo que nós encontramos descrito com detalhes nas páginas do Novo Testamento. Por isso que ele é tão importante, sabe? É muito importante isso. Então ele preconiza o Evangelho, Isaías 40, não é? E depois isso acaba se revelando nos dias de Jesus, nos Evangelhos, e muitas passagens de Isaías 40 é citado por Jesus, é citado nos Evangelhos, para poder trazer ali que aquela profecia não dizia respeito somente a Israel indo para o cativeiro e voltando, não é? Mas também falava a respeito do Evangelho preconizado, não é? Profetizado. Por isso é tão importante esse capítulo para nós, não é? E sabe, meus irmãos, na verdade, esse capítulo ele mostra de modo até notável, assim, surpreendente, ele realmente mostra o que é a mensagem da fé cristã, daquilo que nós cremos hoje, daquilo pelo qual nós hoje apoiamos os nossos pés espirituais, não é? Ele acaba nos colocando face a face ali com algumas características, verdades fundamentais do Evangelho. Então, é por isso que é tão importante. E sabe, meus irmãos, essa é a coisa mais notável do Evangelho de Jesus Cristo, porque afinal de contas, o Evangelho, ele foi também profetizado, prenunciado, não é? No Antigo Testamento. Por isso nós encontramos em vários lugares no Antigo Testamento testemunhos, episódios, não é, que preconizam o Evangelho depois pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Você veja, por exemplo, Gênesis 3,15, não é? Vai se levantar um descendente que vai pisar na cabeça da mulher. Depois, lá nos Evangelhos, acontece isso. Você veja também o sacrifício de Isaac, não é? Tudo isso preconizando aquele cordeiro que um dia seria morto, o qual o pai não ia deter a sua mão com o cutelo sobre Jesus, não é? Tudo isso preconizado, entende? São passagens que dizem respeito a Cristo, ao Evangelho que nós pregamos, estão todas preconizadas nas profecias, nas passagens, nos personagens bíblicos, não é? Tudo isso tendo descrição no Novo Testamento. Então, é muito importante nós nos apegarmos a esse texto, porque ele é riquíssimo naquilo que diz respeito ao Evangelho, sabe? E eu quero ver se eu consigo trazer aquilo que aprendi com a grandeza e a glória do Evangelho preconizado aí em Isaías no capítulo 40. Além disso, meus irmãos, também é importante nós entendermos muito bem a mensagem do Evangelho, a pessoa de Deus no Antigo Testamento, conhecer um pouco Deus melhor, porque também é significativo, não é? Que muitas pessoas, elas acabam tendo um entendimento muito errado a respeito do evangelho cristão, não é? Essas pessoas acabam distorcendo, elas acabam não entendendo, elas acabam tendo um certo preconceito, não é? Tem ideias completamente distorcidas a respeito do evangelho. Existem pessoas que não são cristãs, que nunca foram à igreja ou então muito pouco frequentaram um local de culto e por muitos anos elas vão tendo uma ideia completamente distorcida daquilo que é o cristianismo, ou a mensagem cristã, ou o evangelho, ou a igreja, não é? Então essas pessoas, em vez de ler a Bíblia, elas fazem suposições. Talvez até porque quando eram crianças viram alguém criticando a igreja, dizendo alguma coisa negativa a respeito da igreja, não é? E então elas acabaram crescendo com aquilo que a gente chama de um possível preconceito, né? Pré-conceito, um conceito que veio antes, contra o cristianismo, contra a fé dos cristãos, que tenha de alguma forma desvalorizado isso, não é? E então eles vieram com esse preconceito e eles têm essa visão do cristianismo já preconcebido dentro do coração, não é? Existem pessoas que você não conhece, mas você tem um preconceito. Pela cara da pessoa, pela forma como ela age, você já tem preconceitos. Não, essa pessoa é assim, assado. Depois, quando você conhece, você vê que a pessoa não é nada disso, não é? Acontece muito isso. E existem muitas pessoas que nunca pisaram na igreja,
nunca ouviram o evangelho de fato, e essas pessoas estão afirmando que não tem nada no cristianismo de bom, que a igreja é uma instituição obsoleta, desgastadas, que os pastores só estão querendo saber do dinheiro mesmo das ovelhas, não é? Daqueles que são incautos, que são débeis, pessoas ignorantes. São as críticas usuais, né? Que você enxerga aí o tempo todo, e as pessoas muitas vezes têm essa visão. Então, muitas dessas pessoas que criticavam o evangelho, zombavam dos cristãos, não é? Muitas delas acabaram se convertendo, e quando conhecem o evangelho de verdade, eles veem que não tem nada a ver com aquela ideia que eles tinham antes, não é? Eu já vi, pessoas já vieram para mim e falaram assim: pastor, eu não sabia que era assim, eu não tinha ideia que era desse jeito, não é? E aí o evangelho acaba sendo uma grande surpresa para ela. Talvez você que está me ouvindo aqui, até alguns dos irmãos, não é? Estão comigo aqui hoje. Talvez tenha acontecido isso com você. Você talvez, antes de se converter, você já ridicularizou os crentes, né? Os cristãos, a igreja, né? Já tirou sarro de pastores, já zombou das pessoas, não é? Isso talvez tenha acontecido com você. Eu tive um amigo meu que ele zombava de mim quando eu tinha uns 14 anos, que eu ia para a igreja com uma Bíblia grande debaixo do braço, né? Ele ficava tirando sarro, e depois de um tempo ele se converteu. E ele falou para mim isso, falou assim: puxa vida, né? Eu não conhecia a fé, não conhecia Cristo, eu era um ignorante e não sabia que quão maravilhoso é o Evangelho. Então, se nós não nos achegarmos, meus irmãos, à palavra de Deus, às Escrituras, não é? Nós vamos ter uma concepção muito errada do Evangelho, da igreja, não é? Nós vamos ter uma concepção distorcida, sabe? E esse é um grande problema. Porque, afinal de contas, o evangelho não se trata do que uma pessoa pensa. O pensamento de uma pessoa é tão bom quanto de outra pessoa, não é? Então, o importante não é o que eu penso sobre o cristianismo. O importante é aquilo que, de fato, a Bíblia diz. Portanto, a gente precisa se debruçar sobre as Escrituras, né? Precisamos nos voltar para a mensagem das Escrituras, porque é, de fato, o Evangelho uma mensagem excepcional, fantástica, maravilhosa, não é? O Evangelho tem todas essas características e é apresentada de formas diferentes em vários lugares da Bíblia Sagrada, como vimos, né? Lá em Gênesis, na história de Abraão com Isaac no sacrifício, e muitas outras, não é? Mas sempre é a mesma mensagem, é sempre a mesma mensagem. Então, aqui nesses 2 versos de Isaías, a gente encontra aqui imediatamente reunidos alguns desses elementos essenciais que nós encontramos no Evangelho depois detalhado lá nos tempos de Jesus já, não é? Nos Evangelhos. Então, a primeira coisa que a gente sempre precisa entender a respeito do Evangelho é que ele se trata de uma mensagem enviada por Deus. A gente tem que começar com isso, sabe? É Deus quem está falando aqui, é Deus quem está transmitindo a mensagem a esse homem, a esse profeta, Isaías, não é? É Deus quem está dizendo: consolem, consolem o meu povo, consolem, não é? É o próprio Deus que está trazendo essa mensagem, é o próprio Todo-Poderoso que ordena a Isaías que fale isso para o povo que está em Jerusalém. Aí você pode perguntar assim para mim: por que isso está enfatizando isso, não é? Bom, a gente tem que compreender, meus irmãos, logo de início, logo de cara, de saída, que a vida cristã, a salvação cristã, ela está inteiramente nas mãos de Deus. Ela procede de Deus, é da iniciativa de Deus. Tudo isso é iniciativa, a salvação é iniciativa de Deus. A busca do homem é iniciativa de Deus. Nós não buscamos a Deus, não é? É Deus quem nos busca. E sabe, a maior tragédia que existe hoje no mundo atual é as pessoas comuns, não é? Pessoas não cristãs, é a ideia que as pessoas têm de Deus. Nós mesmos, cristãos, muitas vezes, nós temos essa ideia. A gente pensa em Deus como alguém que está contra nós, não é? É uma espécie de poder assim horrível.
A gente considera muitas vezes Deus até mal, entende? Alguém sádico, não é? Que se sente feliz com a minha dor, né? Você está sofrendo? Não está sofrendo tanto assim não, deixa eu dar mais uma esmagadinha em você, né? Sabe, a gente pensa isso, pensa em um Deus que quer que a gente fique rastejando ali nos seus pés, não é? Sabe? O homem comum, ele pensa em Deus como alguém que se encanta, se diverte nos punindo, né? Vou soltar um raio aqui, vou fazer um maremoto lá, vou trazer um terremoto ali, não é? Um Deus que está tentando a todo tempo nos manter assim depressivos, entende? Você veja que isso aí acontece até no meio cristão. Eu estava vendo eu não digo nem pregação, mas assim, uma história, né? Daquele pastor que todo mundo gosta aí, o Cláudio Duarte. Ele estava fazendo a respeito do casamento, ele fala muito a respeito de relacionamento conjugal, de forma engraçada, divertida, não é? E ele estava falando a respeito de que quando Deus criou Adão, então Deus o colocou ali no paraíso e tal, e Adão estava muito feliz, mas estava tão feliz, não é? Que Deus então chegou e falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Você está muito feliz pro meu gosto, né? Eu vou te arrumar um problema. Aí diz que criou a mulher, né? Vou arrumar para tua cabeça, né? Ele fala nas expressões dele, como quem diz assim, parece que Deus ele fica incomodado com a nossa felicidade, ele tem que arrumar um problema quando parece que está tudo bem, que está tudo dando certo, não é? Sabe? A verdade é, meus irmãos, que nós enxergamos Deus como alguém que está ali contra nós, oposto a nós, não é? Sabe? A gente pensa assim. Isso, na verdade, nada mais é do que o entendimento completamente oposto ao da verdade, não é? Deus não é um Deus contra nós, sabe? Deus não é um Deus que tem esse prazer no nosso sofrimento, não é? Que quando nós estamos sofrendo, ele fala assim, não, tem que sofrer mais ainda e pesa a sua mão. Não é dessa forma, não é? Não é esse o entendimento das Escrituras Sagradas. A Bíblia fala assim, tenho eu prazer na morte do ímpio antes que não se converta e seja por mim curado, não é? Então esse é um entendimento completamente oposto ao da verdade. Bom, outras pessoas também pensam em se tornar cristão, é o resultado assim do esforço próprio, sabe? É um trabalho individual, entende? Então, existem pessoas que desejam viver a vida cristã e elas pensam assim, não, eu vou me tornar crente, né? Vou me tornar crente. E elas entram então ali com a sua própria força, elas não têm um novo nascimento, não conheceram o que é depender de Deus, não é? E eles entram na fé cristã, não é? Suando a camisa para isso, sabe? Se você perguntar para ele, você é um cristão? Ele fala assim, olha, eu estou me esforçando muito, viu? Eu estou me esforçando. Então eles vão para os locais de culto, eles leem a sua Bíblia, e você percebe uma pessoa quando ela é desse jeito, quando ela se julga melhor do que o outro, sabe? Ela vê o outro passando por um momento e fala assim, também não oro, eu busco a Deus de madrugada, eu não falto culto, eu sou fiel, não é? Então, eles estão ali, lendo a Bíblia, orando, tentando serem melhores, não é? Mas tudo no esforço próprio, tentando alcançar a Deus com o seu próprio esforço humano, mas Deus parece estar sempre distante, Deus é intangível, inatingível. E quantos existem no meio evangélico, vamos dizer assim, com essa visão do cristianismo, não é? Uma visão completamente distorcida. Existem pessoas que estão aí querendo se esforçar, não é? É isso que nós colocamos. Aí eu já tinha colocado essa tela para vocês, não é? Pensam que o cristianismo é essencialmente uma atividade humana, não é? É alguma coisa que o homem ou a mulher possa fazer. Mas, de novo, também essa concepção está completamente errada, não é? Bom, a primeira declaração, meus irmãos, que o Evangelho traz para nós é que o Evangelho vem por causa de Deus. É Deus quem traz, é a iniciativa de Deus, é a atividade de Deus, não é? É Deus tomando aí e dando o primeiro passo, sabe? Se você abrir a Bíblia em qualquer lugar, você vai ver exatamente isso. Quando Adão pecou, não é?
o que Adão faz? Ele sai correndo e se joga aos pés de Deus e fala: Senhor, você não sabe o que foi que eu fiz. Não, ele se esconde. É Deus quem procura. Deus tem essa iniciativa. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Você vai ver Noé, não é? Sendo chamado por Deus para construir uma arca. Noé achou graça aos olhos do Senhor, mas foi Deus quem o busca. Você vai ver Abraão. Abraão era idólatra, a Bíblia diz, não é? Adorava outros deuses. E Deus o chama. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, não é? Por ti e por tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você vai ver isso. Você vai ver Moisés, não é? A Bíblia fala lá que estava apacentando lá as ovelhas de Jetro, nem um pouco preocupado com o povo que estava sofrendo lá no Egito, não é? Por Moisés, ele continuaria assim até morrer. Mas Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça, não é? Deus é que toma essa iniciativa. Você vê o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele não tinha nenhum amor por Jesus e nem por aqueles que o seguiam. Pelo contrário, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 9, que ele respirava ameaças de morte. Tudo o que ele queria era acabar com os cristãos. E a Bíblia fala que Deus, não é, interpõe-se no caminho dele para Damasco. Jesus se revela naquele caminho e o apóstolo Paulo então começa a ser um seguidor, mas não partiu do apóstolo Paulo, não é? Foi uma iniciativa completamente de Cristo Jesus. Você vai ver isso também quando você vê Maria, não é? Estava lá pensando no casamento e de repente um anjo se interpõe e faz com que ela então acabe se tornando ali a mãe de Jesus, mas tudo iniciativa de Deus. José estava pensando em deixá-la, Gabriel teve que aparecer para ele em sonho também, iniciativa de Deus, para que ele pudesse tomar a sua mulher. Zacarias estava lá queimando incensos, fazendo sacrifícios, o pai de João Batista, depois aparece um anjo falando assim: olha, né, o teu filho vai ser o percussor aí do Messias e tudo mais. Iniciativas de Deus. João estava na ilha de Patmos lá, exilado. De repente ele ouve uma voz por trás dele e toma até um susto. E ele olha o Senhor Jesus dando a ele a revelação daquilo que nós temos no livro de Apocalipse. Aonde você abrir a Bíblia, você vai ver a iniciativa de Deus. Deus vindo ao homem. Deus vindo a ele, não é? De acordo com a Bíblia Sagrada, o primeiro homem e a primeira mulher, eles começaram nessa relação correta com Deus, não é? Eles começam. Ali acontece exatamente o quê? A Bíblia coloca um relacionamento até perfeito e então, pela sua insensatez, por terem se deixados enganar pela serpente, não é? Os homens se perderam, o primeiro casal se perdeu ali de tal forma que acabaram sofrendo as consequências que atinge os homens e as mulheres até os nossos dias. Tudo isso que nós estamos sofrendo é consequência dessas primeiras decisões que os nossos primeiros pais tomaram, não é? E Deus podia muito bem chegar e falar assim: bom, vocês escolheram isso? É assim que vocês querem viver? Então, continuem aí nesse caminho. Vocês que se virem com as consequências. Vocês que se estrepem, vocês que se virem. Quero nem saber, tô nem aí, não é? Mas não, Deus faz exatamente o oposto. A Bíblia coloca para nós que Deus procura o homem, não é? Ele procura esse casal. Eles insultaram a Deus, eles se rebelaram e mesmo assim Deus está preocupado com eles. E Deus faz a única coisa que poderia resgatá-los e redimi-los. Quando Adão pecou, Deus foi até ele e falou: apesar da sua atitude, eu vou fazer algo a respeito disso, não é? Eu vou levantar um descendente, a mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. E aí, quando você lê o Antigo Testamento, não é? Vocês encontram Deus mantendo essa promessa e passando ela adiante de todos, não é? Vai passando. Olha, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Lá para Judá, no capítulo 49 de Gênesis, né? Olha, o cetro não se apartará de Siló até que venha e restaure todas as coisas. Né? Aí você vai vendo profecias, olha, vai vir alguém que vai restaurar
Moisés, vai vir um profeta que é maior que eu, a ele vocês devem ouvir. Quer dizer, tudo isso preconizado, Deus mantendo a sua promessa, sabe? Procurando e mandando mensageiros que pudessem sempre falar ao povo, lembrando daquilo que ele vai fazer. Eu vou redimir vocês, eu vou resgatar vocês, não é? E é isso, meus irmãos, que acontece. É Deus quem envia a mensagem, é Deus quem envia os mensageiros. O mensageiro não tem mensagem própria, a mensagem é a mensagem que recebeu de Deus. E nesses versículos, não é? A palavra é: consolem o meu povo, consolem, diz o Senhor, diz o Deus de vocês, porque é Isaías que está profetizando, não é? Então, se a gente ler o Antigo Testamento, a gente então vai descobrir que aqueles filhos de Israel estão sempre se afastando de Deus, não é? Sempre. Eles seriam destruídos se ficassem nessa condição. Se Deus os deixasse à sua própria sorte, já teriam sido eliminados como nação. Deus sempre advertindo eles, tentando impedi-los de seguir pelo caminho errado, de tomarem as decisões equivocadas. E sabe, meus irmãos, ainda assim eles não ouviram. E mesmo assim, Deus não os abandonou, não é? Como disse Isaías, consolem o meu povo. Deus está ali, não é? Voltando-se novamente para o seu povo. E é Isaías, no capítulo 40, aonde ele aborda essa questão. Então, entenda isso, meu querido, a Bíblia inteira é Deus. Deus enviando, Deus levantando homens, Deus trazendo profetas e mensageiros, Deus transmitindo a mensagem. E é claro que, acima de tudo, está a mensagem de João no capítulo 3,16, quando lá diz que foi Deus quem deu o seu Filho unigênito. Foi Deus quem tomou a iniciativa mais uma vez, não é? O próprio Filho de Deus veio como um bebê, viveu como um homem, sofreu, resistiu até morrer numa cruz. Até morrer numa cruz. É isso que acontece. Então, Deus o envia para poder passar por tudo isso, não é? De modo que tanto eu como você, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e assim pudéssemos desfrutar de uma nova vida dada pelo próprio Deus. É tudo Deus, entende? Será que eu estou sendo claro aqui para você? Será que você está me entendendo, não é? Então, entenda isso de uma vez por todas. Deus não está contra você. Deus está o tempo todo agindo em seu favor, não é? É Deus quem nos criou, é Deus quem nos salva, é iniciativa de Deus, é sua ação no começo, no meio, no final. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém? Muito bem. Um segundo elemento aqui da mensagem cristã que é revelado, e a gente vê nesses dois primeiros versículos de Isaías, não é? É justamente a condição daqueles a quem a mensagem está sendo enviada. A mensagem se destina. Acabei não colocando aqui, né? Bom, a quem Deus está enviando essa mensagem? Por meio do seu servo Isaías, o profeta. Está enviando ao seu povo, lá no texto de Isaías 40, a Jerusalém, não é? É um povo que está travando uma guerra. E a Bíblia diz lá então, olha, vamos ler. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, mais uma vez aqui, a gente percebe que esse é um dos pontos fundamentais do evangelho cristão, não é? De acordo com a Bíblia Sagrada, o que está acontecendo com todos nós? Antes de nós nos tornarmos cristãos, todos nós estávamos em estado de conflito, estado de guerra. O que isso significa? Será que a gente sabe alguma coisa a respeito disso, não é? Bom, a guerra é uma espécie de momento pesado, né, na história de qualquer povo. Se o nosso país entrasse em guerra, seja com que país fosse, podia ser com o Paraguai, com o Uruguai, sabe? Com a Argentina, ou com outro país da Europa, a gente ia ficar assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser, não é? Que será de nós? Como é que vai ser isso? A guerra significa tempos difíceis, não é? E de acordo com a Bíblia Sagrada, meus irmãos, essa é a condição de toda a humanidade. Nós estamos em guerra, nós estamos em conflito, conflito conosco mesmos,
conflito com o nosso próprio interior, conflito com a parte externa de nós, não é? Conflito com o próximo, conflito com aquele que está bem perto da gente. Sabe, nós estamos em conflito, nós não temos paz interior. Se Cristo não entrar na nossa vida, antes de Jesus nós não tínhamos paz. O nosso coração não era um coração como se fosse um mar calmo, não é? Plácido, espelhado, não. O nosso coração era um mar agitado o tempo todo. Não há conflitos? Claro que há. Será que as pessoas que você conhece hoje sem Cristo não percebem que elas estão vivendo em conflito? Não sabem lidar com a luxúria, com a malícia, com a maledicência, com a murmuração, com a paixão, com os desejos do seu próprio coração, com a inveja, não é? Toda pessoa sincera, ela sabe de imediato que ela está em conflito. Então há uma terrível guerra interior, um conflito no coração do homem. No peito humano existe essa guerra, sabe? E é isso que também Isaías fala para nós em Isaías 57, 21, lá na frente, né? Ele diz, olha, para os ímpios não existe paz, não há paz. Nós estamos nesse estado de conflito. Será que há paz nos nossos relacionamentos, não é? Ou será que você nunca vivenciou isso, marido e esposa ali se degladiando, chegando às raias da separação entre nós e nossos filhos, não é? Sabe? Existe essa relação conflituosa, funcionários da mesma fábrica, lutando para serem promovidos, para puxar o tapete um no outro, patrões e empregados, para manterem os empregados com menor salário e eles ameaçando de greve para forçar o patrão a dar-lhes mais, não é? Sabe? Não existe paz, irmãos. É uma guerra, não tem descanso. As cadeiras, os divãs dos psicanalistas estão cheios de pessoas. O tempo todo não há tranquilidade. A vida é uma luta, é difícil, devastadora, cansativa, é uma frustração o tempo todo, é um tédio. Estamos sempre lutando contra alguma coisa, contra alguém, não é? O tempo todo. Sempre esperando que a situação de alguma forma melhore, colocando as nossas esperanças em políticos, não é? Que nos fazem promessas. Jeremias, no capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, nós esperávamos paz, mas não veio bem algum. Nós esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Em toda a nossa vida interior, exterior, nós vamos encontrando essa luta, essa dificuldade, esse trabalho pesado da guerra, do conflito. Sabe? O mundo atual, ele acaba relatando isso de forma muito eloquente, não é? Você vê isso na política, você vê pessoas brigando o tempo todo, litígios no casamento, processos nas mesas dos juízes que não tem tempo, não é? Uma causa hoje demora 3, 4, às vezes 20 anos para sair a decisão final, sabe? A gente não se sente seguro na nossa própria casa porque nós estamos em guerra, não é? Temos que colocar arame farpado, temos que levantar os muros, temos que colocar alarmes, trancas nas portas, pagar um guarda para poder circular no nosso bairro, para a gente poder sentir-se um pouco seguro. Por isso mesmo, meus irmãos, é que as pessoas acabam se entregando, não é? Ao prazer, sabe? Ao entretenimento. Elas querem fugir dessa luta terrível, desse conflito, pelo menos por 1 ou 2 horas, não é? Então, bebida, droga, sexo desenfreado, porque pelo menos naquele momento existe prazer. Não existe felicidade, sabe? Mas existe prazer. Pelo menos por um pouco de tempo eu vou sair dessa realidade que me assola, que me acachapa, e eu vou poder então fugir para um prazer utópico, né? Aí vai ver um filme e aí fica ali, ai, que lindo esse lugar, como eu queria ir para lá, né? Ai, que maravilhoso. E a gente fica sonhando como se talvez a nossa vida pudesse ser tão perfeita como aqueles personagens que também não têm vidas perfeitas, estão vivenciando naquele romance, naquela ficção, naquela utopia, sabe? Tá entendendo o que está acontecendo? Então, a pessoa não consegue ficar satisfeita em casa com seus próprios pensamentos, não é? Quer fugir, não sabe para onde. Nossa, eu queria fugir. Fugir para onde? Sei lá, não sei.
Por que a pessoa pensa assim? É uma guerra, estado de conflito, um casamento, não é? Brigas de casal, brigas entre pais e filhos. Na nossa própria casa a gente não se sente seguro. Por que a vida é assim? Por que tem que ser essa guerra perpétua, não é? E aí o texto de Isaías responde essa questão em duas palavras. E nós vamos colocar aqui para vocês. A primeira é iniquidade e a segunda é pecados. Vou colocar aqui o texto de novo para vocês e preste atenção como essas duas palavras aparecem aí. Diz assim o texto: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Bom, o que esses termos eles significam? O que eles são, não é? Então, em primeiro lugar, o que é iniquidade? Em primeiro lugar, o que é isso? Bom, iniquidade significa perversidade, sabe? Significa erro. É isso que diz. Iniquidade é o pecado sendo instituído, se tornando assim parte do nosso ser e da nossa existência. A iniquidade faz com que tudo que eu e você sabemos seja distorcido, pervertido. É por isso que o mundo hoje está em estado de guerra, né? O Putin chega, olha e fala assim, não, que isso? Aquele território lá da Ucrânia é meu, vou tomá-lo para mim, não é? É o pensamento dele, ele vê tudo distorcido, baseado no seu orgulho, no seu egoísmo, entende? E esse é o princípio que, na verdade, está sendo ensinado por toda a Bíblia, não é? O mundo que foi criado por Deus, não é? Não foi criado desse jeito. O mundo que nós vivemos, criado por Deus, não foi criado assim inicialmente. Os homens e mulheres não foram criados para ser o que são hoje, sabe? Não foram criados assim. Tudo tornou-se por causa da iniquidade que entrou no coração do homem. A vida não era para ser como é hoje desse jeito, não é? Mas uma distorção entrou e penetrou na vida e no mundo e nas pessoas. Por isso que o mundo é o que é hoje. A outra palavra que Isaías usa aqui para nós é a palavra pecado, que pode ser definida assim como errar o alvo, não é? Essa palavra pecado, ela pode ser assim exemplificada com uma imagem. Eu vou colocar essa imagem inclusive aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Como uma pessoa tirando flecha no alvo, não é? Mas falhando completamente de acertar o alvo. Tantas quantas forem as flechas, ele erra todas, não acerta nada. Acerta no feno, acerta na pessoa que está passando atrás, não é? Acerta na árvore lá atrás, mas não consegue acertar uma no alvo. A palavra pecado, então, ela acaba dizendo para nós que significa que as pessoas não estão fazendo aquilo que deveriam fazer, não estão aonde deveriam estar, então elas erram o alvo. E isso é condenável, não é? Só para trazer assim um exemplo ridículo para vocês, é como uma pessoa que está querendo ir para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, por exemplo, e ela pega a estrada para a Bahia, sabe? Não importa quão bom seja o seu carro, quão possante ele seja, quão habilidoso você seja na direção, não importa o quanto você corra com esse carro, não é? Você não vai chegar no Rio Grande do Sul. Você não vai chegar no Rio Grande do Sul, entende? Então, o que a Bíblia nos diz a respeito de iniquidade e de pecado? Ela fala que tanto um como o outro são a causa dos conflitos no mundo. Na sua insensatez, o primeiro homem e a primeira mulher, não é? Eles acabaram ouvindo o tentador, o maligno, e como resultado disso, aconteceu uma distorção na natureza humana, uma distorção. A gente já não se comporta mais como fomos feitos, do jeito que era para nós nos comportarmos, não é? A gente já não faz mais o que deveríamos fazer, porque pelo que fomos criados para fazer. Então, a gente acaba distorcendo e se afastando de Deus e enxergando Deus de forma completamente distorcida, não é? E então, tudo acaba dando errado, né? Tudo acaba dando
errado. Sabe, hoje os seres humanos, meus irmãos, eles não estão no caminho certo, não estão funcionando como deveriam. Perderam completamente a harmonia, perderam o equilíbrio, são perversos, distorcidos, pervertidos, errados. É isso que a Bíblia coloca. E você não vai conseguir entender a salvação cristã, a salvação que Deus está oferecendo, se você não conseguir entender que é por causa da iniquidade e o pecado que a vida nesse mundo se tornou o que nós sabemos que está sendo apresentado para nós o tempo todo, não é? Nos jornais, quando você acorda, nos primeiros momentos do dia. Então, a Bíblia conta o que aconteceu com os homens e mulheres. Por que nós estamos em guerra conosco e com todos? Por causa do pecado e da iniquidade. Nós pecamos contra Deus. E sabe, Deus, ele não vai nos permitir ser felizes enquanto nós estivermos em um relacionamento errado com ele. É aquilo que Isaías diz. Para os ímpios, não há paz, não é? E é verdade, não é verdade? Vocês não podem comprar a paz. Só Deus tem para dar. Você pode ter todo o dinheiro, e existem pessoas que são tão miseráveis que a única coisa que elas só têm dinheiro, não é? Mas elas não podem comprar paz e felicidade. Podem comprar bebida, carros, podem comprar mulheres, prazer, entretenimento, podem comprar viagens, podem comprar quase tudo, mas não conseguem comprar a paz. O dinheiro não tem nenhum êxito em trazer a paz no coração. E a pessoa pode estar num lugar parasidíaco, sabe? E completamente em guerra no seu interior e com as pessoas ao seu redor. Também não acontece pelo intelecto, não é? Pela educação, pela cultura. Não acontece assim. E sabe, meus irmãos, a gente tem que começar a entender que essa excepcional concepção, essa mente de gênio, não é? Essa capacidade de entender as coisas e do aprendizado também não nos dá paz. Infelicidade e miséria não se limita, então, a um extrato social, sabe? A pessoa pode morar tanto seja numa favela, como também pode morar numa mansão. E isso não quer dizer que por ela morar na favela infeliz e o outro feliz. Não. A infelicidade mora nos dois lugares, não é? Não há diferença essencial entre aquele que mora na favela e aquele que mora na mansão em relação à paz e felicidade que vem da parte de Deus. Não há diferença entre o grande e o pequeno, entre aquele que tem grande posição e o que não tem posição nenhuma. Todos são iguais nessa guerra. Todos são iguais nesse conflito interior e todos igualmente infelizes. Todos, sabe? Meu querido irmão, você tem que entender que quando a gente está atravessando, não é, essa vida, nós temos que ter consciência dessa guerra que está acontecendo em nós e fora de nós. E o ensinamento desses dois versículos, meus irmãos, é que nós estamos condenados a viver desse modo até a gente se acertar com Deus. Você pode não gostar dessa doutrina, e na verdade nenhum de nós gosta por natureza, não é? Mas é a mais absoluta verdade bíblica. Ou seja, se vocês se afastarem de Deus, vocês vão cair em miséria e guerra, porque o pecado é um péssimo senhor. Leva à miséria, leva ao desespero, leva à tensão, leva aos desarranjos, às perturbações, a tudo que nós estamos enxergando hoje quando você abre o jornal, não é? Quando você vê os noticiários pela internet. Então, Deus está proferindo um juízo sobre tudo isso, sabe? E a maior insensatez do homem, você veja que o homem cria bombas para estabelecer a paz, não é? É isso que está querendo acontecer agora. O Putin está ameaçando levar o conflito para o nível nuclear. Há muito já se dizia que o homem tem poder nuclear para destruir 34 planetas como o nosso, para destruir a Terra 34 vezes, não é? Que absurdo, que loucura, que insensatez. O que isso significa? Significa que as pessoas se esqueceram de Deus. As pessoas creem em si mesmas.
confiam nos seus próprios poderes inatos, não é? É isso que a Bíblia está colocando para nós. Um homem que tem a capacidade de destruir a terra 34 vezes, mas existe algo que eu quero me antecipar aqui com vocês, não é? É claro que Deus não vai permitir que a insensatez humana chegue a esse cúmulo, não é? Nesse aspecto. Em Isaías mesmo, depois mais tarde nós vamos até estudar a respeito disso, no capítulo 40 que nós estamos lendo, no versículo 7 diz assim: o vento do Senhor sopra sobre eles. Ou seja, você pode fazer os seus planos, você pode estabelecer as suas imaginações, as suas utopias, mas o Espírito do Senhor sopra sobre as pessoas. Ele revela, tira da escuridão, ele ilumina, ele convence do pecado, não é? É assim que acontece. Bom, em terceiro lugar, também a gente tem que dizer que essa mensagem é enviada a essas pessoas pecadoras. Então veja só, existe uma mensagem da parte de Deus que vem de Deus, existe essas pessoas pecadoras, não é? E Deus envia exatamente essa mensagem a essas pessoas pecadoras. Qual que é a mensagem? Ela começa assim: consolem, consolem, consolem o meu povo. Que palavra surpreendente, não é? As pessoas estão nessa condição, nesse estado, alheias a Deus, distantes, rebeldes, tudo em função da iniquidade, estão em conflitos, em rebelião, e a tais criaturas miseráveis a mensagem é enviada: consolem, consolem. Em outra tradução, que é da versão inglesa autorizada, eu acho bonita a forma como se coloca lá, porque lá diz assim, não fala consolem, não é? Lá diz: falai ao coração de Jerusalém. Ou seja, Deus não envia a sua mensagem só em termos de filosofia, de comunicado, não é? De um edital, não é? Não. Ele não envia mensageiros somente para as pessoas ficarem lá meditando nessas coisas de forma intelectual, com pensamentos, não é? Só, não. Deus é um Deus de amor. Deus, ele fala ao nosso coração, sabe? E a mensagem de Deus é aquela que vem a nós através de Jesus Cristo, que vem exatamente aonde nós estamos, quebrados, mortos espiritualmente, sem condição de fazermos nada por nós mesmos, completamente caídos, quebrados à morte. Você deve estar lembrado da parábola do samaritano, não é? Nem vou chamar de bom samaritano, porque não existe bom samaritano, né? Bom é só Deus. Aprendemos isso com o Nilson. Um homem foi ali atacado por ladrões, você lembra disso, né? E acontece então que ele foi espancado, roubaram tudo dele, deixaram ele, né, completamente sem nada, e ele foi ali abandonado à própria sorte, com certeza iria morrer se ele fosse deixado dessa forma. A Bíblia fala que ali passaram pessoas por ele, tanto um sacerdote como um levita, nem ligaram para ele, mas ali passa um homem samaritano que foi ao encontro dele do jeito como ele estava. Estava talvez até desacordado, não tinha condições nem mesmo de se erguer, e então aquele homem o limpou, aquele homem o cuidou, tratou dos seus ferimentos, fez os primeiros socorros, não é? O colocou na sua montaria, o levou até uma estalagem, uma hospedaria, pagou ali pelo seu tratamento. É isso exatamente o que o Evangelho faz. Fala ao coração de Jerusalém, fala ao coração dos homens. O Evangelho vem a nós completamente quebrados, cansados, tristes, não conseguimos erguer nem mesmo um dedo, não conseguimos nem mesmo pedir socorro, me ajuda, não temos nem mesmo isso, sabe? Essa condição e essa força. A Bíblia fala que o Evangelho vem a nós enquanto nós estamos mortos espiritualmente. Em outras palavras, então, Deus sabe tudo a nosso respeito, sabe tudo sobre nós, não é? E aí, então, Ele, conhecendo a nossa condição, nos envia essa magnífica mensagem de consolo, de conforto. Sabe? Não é um chamado para você fazer algum tipo de coisa, para você se salvar, porque nessa parábola do samaritano, não é? Aquele homem não podia fazer nada por ele.
Alguém tinha que fazer alguma coisa por ele, não é? O que você pode fazer por alguém que está completamente quebrado, abandonado, à própria sorte, à morte na estrada, não é? Mas a graça de Deus, meus irmãos, não é desse jeito. Essa não é a mensagem do Evangelho, não é? O Evangelho não é uma exortação a você fazer alguma coisa por você mesmo, não. O Evangelho não é um programa de igreja que você entra, não é? Ah, vou entrar aqui porque aqui tem uma programação legal, aqui tem sorvetada, aqui tem ping-pong, aqui tem festa junina. Não, não é isso o Evangelho. Não é alguma coisa que você tem que botar em prática com a sua própria força, porque isso não seria consolo, não é verdade? Isso não seria consolo. Sabe, meus irmãos, eu quando olho a Bíblia Sagrada, olhando por mim mesmo, aquilo me derruba. Eu olho os 10 mandamentos e falo, meu Deus, que tristeza. Eu não consigo cumpri-los. E a Bíblia fala, se você errar em um, é a mesma coisa que errar em todos. Que tristeza que é. O Sermão do Monte, que todo mundo acha maravilhoso, né? Que Jesus ele prega ali, ele chega e fala assim, olha, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Meu Deus do céu, como é que eu vou ser perfeito? Eu já sou imperfeito. Eu já me enxergo pecador, né? Já me enxergo desse jeito. Quando Jesus ele pregou o Sermão do Monte, ele já sabia que a gente não podia atingir esse tipo de patamar por nós mesmos, pela nossa própria força, não é? Então, o Evangelho não nos diz que nós devemos fazer alguma coisa. Não, o Evangelho diz, consolai-vos, consolai-vos. O Evangelho é o comunicado de uma proclamação, de uma boa nova excepcional, surpreendente, fantástica, a mais boa notícia que alguém nesse mundo já pôde ouvir, sabe? É a mais surpreendente notícia. Qual que é a boa notícia? Está aqui nesses 2 versículos, não é? Antes de tudo, existe ali o anúncio do perdão. O perdão é anunciado ali, é possível. E lá diz, olha, anunciem isso. Jerusalém, que pagou por sua iniquidade. Sabe, meus irmãos, nós vivemos em estado de guerra, nós já vimos isso como resultado das nossas próprias ações, as nossas decisões equivocadas, por termos tomado os caminhos errados, não é? Por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade, nós vamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Nós colhemos aquilo que de fato merecemos. É aquilo que diz Romanos no capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós vamos nos metendo, não é, em caminhos de prazer, de vícios, de esbanjamento, não é? Nós vamos tornando a nossa vida devassa e a gente não avalia as consequências disso, não é assim? E aí, de onde então procede todo o sofrimento, toda a briga? De onde que procede? Bom, das nossas próprias ações. É consequência do pecado das próprias pessoas. No entanto, Deus nos diz que, embora tudo isso seja verdade, Deus está preparado para nos perdoar, não é? Esse é o significado da palavra perdão aqui no texto e é essa mensagem que nos chega. O primeiro passo, então, para poder escapar dessa guerra, não é? Para vivenciar essa libertação, esse escape, é você enfrentar o seu próprio pecado. Todos vivem nesse estado de miséria, como eu enfatizei até aqui. Então, como é que a gente sai dele? Há uma única resposta. A gente precisa se acertar com Deus. Tudo ocorreu em função de agirmos errado com Ele, em relação a Ele, nos rebelarmos em relação a Ele, sermos indiferentes em relação a Ele, não é? No entanto, nós não conseguimos fazer o que é certo, aquilo que o agrada, e aí então, qual que é a mensagem? Deus mesmo faz isso. Encorajem Jerusalém, diz Deus. Pagou por sua iniquidade. Quem pagou? O próprio Deus que nós ofendemos oferece o perdão gratuito. E Ele não está aqui solicitando nada. Ele simplesmente diz assim, ó, vejam bem, eu estou perdoando vocês, não é? Isso é o que existe de mais maravilhoso. Sabe, meus irmãos, Ele nos perdoa porque Ele está satisfeito com o castigo, não é?
Ele diz lá, recebeu da mão do Senhor o dobro por seus pecados. Ou seja, a justiça está satisfeita. Deus não simplesmente falou assim, eu vou perdoar vocês, mesmo vocês sendo rebeldes, não. Houve um castigo, houve um pagamento, houve um preço. A justiça de Deus foi satisfeita, não é? Deus não apenas decide dizer assim, não, eu vou perdoar vocês agora. Não, ele não pode fazer isso. Ele é absolutamente justo, ele é absolutamente santo, ele é absolutamente reto, ele é absolutamente virtuoso, não é? Deus, ele vai punir o pecado e é exatamente isso que ele faz, não é? É isso que ele faz. E aí, meus irmãos, a grande pergunta é, então, como é que ele pode nos perdoar? Bom, um castigo foi executado e Deus está satisfeito com esse castigo. Como é que foi isso? Há quase 2000 anos, lá na cidade de Jerusalém, fora dos muros, num lugar chamado Gólgota ou Caveira, a Bíblia coloca para nós que o Filho de Deus foi pregado no madeiro e lá, nesse lugar, a gente o ouve bradar. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Lá na cruz a gente ouve ele dizer, está consumado. O que está consumado? A iniquidade foi enfrentada, o pecado foi tratado. Deus puniu na pessoa de seu próprio Filho unigênito o pecado de todos nós e ele está satisfeito. A sua justiça está completamente satisfeita. A morte de Cristo basta, não é? Nós, todos como pecadores, nosso pecado foi enfrentado e foram todos eles removidos no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É por isso que Deus anuncia o perdão e a misericórdia. E aqui a Bíblia coloca isso, que ele nos afastou, não é? Do pecado. Ou seja, aquilo que nos afastava de Deus foi afastado de nós. O pecado foi remediado. O caminho de Deus agora está livre, está aberto, para que a gente possa se reconciliar com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Deus oferece o perdão. A segunda palavra que aparece aqui, meus irmãos, é a palavra imposto, no versículo 2, não é? Porque a gente percebe que é uma mudança em nossa condição. Encorajem Jerusalém, diz o texto. Ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. É isso que diz o texto. Ou seja, a nossa guerra está no fim. Vai haver uma mudança completa de condição e esse é o próximo passo do Evangelho, não é? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5:1, tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós somos tirados desse terrível estado em que nós estávamos e nós somos transferidos para um outro completamente diferente. Então, entenda isso. O cristianismo não é só a comunicação do perdão dos pecados. O cristianismo não é isso. O perdão dos pecados é só o começo, sabe, irmãos? É só o início. E o perdão nunca cessa, não é? A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não é? Sabe, eu preciso sempre estar ali pedindo perdão de Deus, se colocando nessa condição de ser lavado. O que Deus nos oferece aqui é que nós seremos levados, não é, dessa guerra e seremos colocados em um outro estado. É isso que a Bíblia está colocando para nós. Não é somente o perdão de pecados. O que está sendo oferecido aqui é que vocês serão diretamente levados da guerra em que vocês estavam, no interior e com quem quer que seja, e vocês vão ser colocados num outro estado. Eu quero que você preste atenção aqui, porque essa é a parte mais difícil da mensagem, não é? Diz aqui o texto, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Muitos interpretam aqui que receberam um castigo dobrado da parte de Deus pelos seus pecados. Mas não é isso. Não é uma punição em dobro. Punir em dobro não seria justo, não é? Você veja, por exemplo, uma pessoa que rouba alguma coisa no supermercado, ela é presa, condenada, e ela então, pela lei, ela tem que cumprir 2 anos na cadeia. Mas o juiz fala assim, não, eu vou condenar você 4 anos. Não seria justo isso.
Como também não é justo alguém que mata, não é? Uma pessoa, uma criança, seja lá quem for, e a pena é de 20 anos, ele sai em 4, não é? Então, justiça de menos é injustiça. Justiça demais também é injustiça, não é? Então, o que Deus quer dizer nesse texto, sabe? Na verdade, é isso. Diga-lhe que ela recebeu da mão do Senhor uma bênção dupla, sabe? A bênção que as pessoas receberão, ela não equilibra simplesmente os pecados que cometeram, mas dobra o derramar da bênção sobre a vida delas, não é? Vocês lembram aquilo que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos no capítulo 5, versículo 20? Nós cantamos aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Deus não só removeu o castigo na morte de Cristo e ofereceu o perdão, mas ele foi além, porque a graça vai além, não é? Ele nos deu infinitamente mais. É aquilo que Paulo chama das riquezas da graça. O apóstolo Paulo, ele fala ali em Efésios no capítulo 5, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: a mim me foi dada a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, ninguém sabe ao certo a profundidade dessas palavras, porque são insondáveis, não é? Mas implica no quê? Implica em força vindo da parte de Deus, irmãos. Implica, sabe o quê? Numa nova vida dada por Ele mesmo, uma nova natureza. Nós somos participantes da natureza divina. Os anjos não são. Mas a você Deus deu da sua própria natureza. Implica uma nova vida, implica uma nova natureza, implica uma nova forma de ver a vida, de enxergar coisas que nós antigamente não enxergávamos, implica em novos desejos, implica em você conseguir resistir à tentação e vencê-la, em que o pecado não mais terá domínio sobre nós, não é? O pecado não mais terá domínio, e aí a bênção vai chegar à nossa em medida. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, não é? Não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou com todas elas. Vocês vão ser alvos agora do cuidado de Deus, vocês vão ser a menina de seus olhos, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tudo está debaixo do cuidado de Deus. E aí vocês vão enfrentar as coisas que vão enfrentar na vida. Vocês vão ter sempre o conforto, o consolo, como vocês nunca conheceram antes. Vocês vão começar a orar e vocês vão então entender e se comunicar com Deus. Vocês vão começar a ler a Bíblia e vocês vão começar a entender o que está escrito lá. E quando vocês estiverem enlutados e entristecidos, vocês nunca mais serão abandonados ou se sentirão assim, porque existe um amigo mais chegado que um irmão, que é o próprio Deus. Ele estará com vocês. Vocês nunca estarão absolutamente sós, não é? E a Bíblia coloca, olha, vocês vão ter uma herança que não murcha, que não perece. Às vezes, em família, não é? Tem um irmão ali mais espertinho que encabeça ali a herança, não é? E acaba roubando dos outros irmãos, e existem brigas entre famílias depois que os pais morrem porque a herança não foi bem dividida, não é? Então, a herança foi perdida, a herança foi roubada, ou então a herança murcha, porque se ganhou uma fazenda, mas os pés, as árvores não foram bem cuidadas, estão todas podres, todas precisam ser arrancadas, uma herança que murchou. Não, a herança de vocês nunca murchará, ela nunca perecerá, nunca ninguém tirará de vocês, ninguém poderá roubá-la de vocês. E aí vocês vão começar a entender que a vida nesse mundo nada mais é do que apenas uma antessala daquela vida gloriosa que haverá de vir no futuro, no porvir. Até a própria morte, ela vai acabar perdendo o seu terror, não é? O que é a morte para o cristão? Já não é mais aquele espectro, será para onde que eu vou, o que vai acontecer? Não, a morte é apenas um pequeno riacho, porque nós sabemos exatamente para onde nós vamos estar ao lado de Deus, nós vamos estar na glória com Cristo. E é esse o Evangelho de Jesus Cristo, é isso o que ele significa,
Deus está dizendo a mim e a você que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos erguer, para suportar os nossos pecados e iniquidades, que o pecado sofreu a devida punição e isso já está pago e agora a mensagem de consolo pode chegar até nós, não é? Ele nos deu a sua própria vida, nos deu a sua própria natureza, as riquezas de sua graça, e é isso que ele quer dizer com em dobro por todos os seus pecados, não é? Por todos os nossos pecados, por termos nos arrependido, crido na obra de Cristo, o que nos vem é uma bênção multiplicada, acima de toda compreensão, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai Celestial em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos render-te graças, nós queremos te bendizer o nome. Senhor, como é maravilhoso saber, Senhor, que o teu evangelho está preconizado, como é maravilhoso saber que Deus não está contra nós. É bem verdade que todos aqueles que estão na rebelião, que rejeitam a Cristo, que rejeitam a palavra, estão debaixo da ira de Deus. Mas Deus tomou a iniciativa de buscar, Deus tomou a iniciativa de vir a nós, de nos despertar. E eu te peço em nome de Jesus, por favor, toca os corações nessa noite, Senhor, para que eles possam entender que a mensagem está hoje sendo proclamada em todos os 4 cantos da terra. A mensagem continua dizendo: vocês não podem fazer nada pela salvação de vocês, vocês não podem fazer nada porque vocês estão mortos, mas o preço foi pago por Jesus Cristo e por causa disso, por causa do perdão que chega, não chega somente o perdão, mas chega a bênção multiplicada, infinitamente mais, riquezas insondáveis da graça. E eu quero te louvar por isso, Senhor. Eu quero te bendizer por isso, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém.